Uma boa noite a todos, a nossa gratidão à liderança deste evento, por nos convidar também, juntamente com o Clube Ovelhinhas do Bom Pastor, para participarmos desse importante evento, nesse dia memorável, Dia dos Aventureiros. Só para vocês terem uma ideia, o Clube Ovelhinhas do Bom Pastor, hoje, está completando 2 meses e 2 dias de vida. E para nós significa muito um evento desse porte, com essa dimensão, para colocar também na mente dessas crianças e da liderança também, esse crescimento e essa dimensão. Esse é um exército que realmente nos traz bastante esperança. Eu tive a alegria de poder trabalhar neste departamento, liderá-lo em Curitiba, na Associação Sul Paranaense, por alguns anos. E vocês viram desde o início, quem está participando aqui, como elas têm um louvor espontâneo, genuíno. Interessante, um relato conhecido da Bíblia, Mateus capítulo 18. Nós tínhamos ali alguns discípulos discutindo entre eles qual deles era o maior. E aí Jesus, que é o mestre por excelência, ele traz uma criança e coloca no meio desse grupo de adultos. E aí Jesus, olhando para aquela criança, ele diz o seguinte: se vocês não se converterem e se tornarem como uma dessas crianças, de maneira alguma vocês poderão entrar no reino dos céus. As crianças e todos nós aqui que já passamos por essa fase da vida áurea, podemos dizer assim, elas exercem muitas virtudes. A criança, ela é espontânea, a criança, ela é criativa, a criança, ela é sincera, a criança, ela é submissa, a criança é dependente, a criança tem uma capacidade fora do comum de perdoar. Se você fizer um reflexo da sua vida, da sua trajetória, dificilmente um adulto tem alguma mágoa da infância. Nós viramos a página facilmente quando crianças, mas aí o tempo vai passando, algumas realidades vão sendo alteradas, e essas virtudes cristãs da infância tendem a se perder conforme o tempo passa. Eu sou pai também de 2 crianças. Eu tenho uma filhinha de 6 anos e tenho um pequenininho também de 3 anos. Outro dia era um domingo depois do almoço e eu virei para minha filhinha de 6 anos, ela chama-se Ágata. Eu falei: Ágata, você quer ir com o papai rapidinho no supermercado para comprarmos umas pilhas? Era uma situação ali rápida e ela virou assim para mim e falou assim: sim, eu quero, papai. É lá naquele supermercado que as pilhas são baratas igual aos patins. Olha só as crianças, né? Criança é assim. Criança, ela já faz as suas conexões, não é isso? Porque elas são sinceras. E é impressionante, queridos, que Deus aprecia a sinceridade. E eu queria concluir essa pequena meditação dizendo que as crianças, apesar delas refletirem vários atributos especiais que o céu aprecia e aprova, as crianças precisam de referências. As crianças precisam ser orientadas e conduzidas. A Bíblia diz num outro texto muito conhecido: eduque a criança no caminho em que deve andar. As crianças precisam de pessoas, pais, líderes, que não apenas apontem o caminho, mas que estejam no caminho. E eu queria fazer um convite a todos nós que aqui estamos, pais, líderes, e evidente as crianças, que serão um reflexo desta referência espiritual. Para que você não meça esforços em educar seu filho, educar essas crianças no caminho em que elas devem andar. E elas, quando crescerem, não se desviarão deste caminho. A minha filhinha, neste ano de 2016, ela começou a estudar de manhã, ali em Santo André, no Colégio Adventista. E mudou radicalmente a nossa rotina em casa. Tem que acordar às 6 da manhã, e para acordar às 6, as crianças precisam ter um repouso consistente. E agora estão dormindo ali por volta das 8 da noite. É um horário que, como pastor, eu não tenho como estar ali todas as noites no horário que eles estão descansando. Mas eu fiz um propósito junto com a minha esposa, de todos os dias, antes da minha filhinha sair para a escola, de eu também me levantar junto com a esposa e dedicarmos um tempo ali, no primeiro horário dela, para falarmos do amor de Deus.
E eu fui surpreendido outro dia. Eu estava ali preparando a historinha, como você pai também prepara, você mãe, com carinho, já tinha ali a ilustração, uma história curta ali de 5, 7 minutos. E quando eu terminei a apresentação da história, eu olhei bem nos olhos dela e disse assim: filhinha, o que você mais gostou dessa história? E ela olhou para mim assim e disse assim: do papai. E eu confesso que eu fiquei assim, meio que desnorteado na hora. E fiquei isso esculatejando na minha mente. Como uma criança, ela aprecia uma atenção. Quando você fala de Deus para uma criança, na verdade você está colocando na mente dela respeito, dignidade e confiança. Essa semana eu li uma frase que me impactou bastante. A criança, ela confia não como uma questão de virtude. A criança, ela confia como uma questão de sobrevivência. A criança não sobrevive sem confiar em quem está perto dela. E agora você compreende de maneira mais plena por que Jesus disse: se você se converter e se tornar como uma criança, você entrará no reino de Deus. E o último apelo é para todos nós aqui: confiarmos inteiramente em Deus. Não vivermos sem confiarmos nele. De maneira plena, de maneira absoluta e de maneira espontânea. Que Deus nos abençoe, continue abençoando esses clubes, os 3 representados aqui, Água Viva, o Omeguinhas e também Ovelhinhas do Bom Pastor, toda essa liderança e que esse exército em breve encontre com o Supremo Pastor Jesus Cristo. Amém.